Fala pessoal, me chamo Adriel dos Santos, sou nutricionista, pai católico e eu estou aqui como um pai lutando para ser santo, se Deus quiser, se Deus me ajudar. E eu trago esse conteúdo aqui no YouTube para vocês, falando um pouco mais sobre essa questão do cuidado do corpo, fortalecimento do corpo. E hoje o tema que eu trouxe é justamente pelo dia, ser quarta-feira de cinzas, e falar um pouco sobre o que eu sei da minha visão como pai. E explicar para vocês mais o que a igreja ensina sobre o jejum que muitos pais e mães e família ignoram e desconhecem. Então, aqui é uma postagem que eu fiz, eu nem sei porque eu estou usando esse fone aqui, se eu estou gravando aqui. Essa foi uma postagem que eu fiz agora no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, @AdrielNutricionista. E eu vou explicar aqui para vocês em vídeo, acho que é uma forma mais prática de eu ter uma produção de conteúdo quase que diária, de toda postagem que eu fizer, explicar um pouquinho aqui essa visão gravada. Então, como falei para vocês, o objetivo é o que a igreja ensina sobre o jejum que muitos pais e mães e família ignoram. Então, o jejum não é só comer menos ou ficar um tempo do dia sem comer. Por que eu trouxe isso? Hoje na nutrição é muito fácil você olhar vários perfis de profissionais, de médicos e nutricionistas e outros tipos de profissionais da área da saúde, aonde que falam sobre jejum intermitente, sobre essa questão de você ficar um tempo maior em jejum. Tem uns estudos recentes também que mostram essa questão de uma dieta que imita o jejum, mais por uma questão de saúde, mais por uma questão de emagrecimento. Mas o jejum que a igreja pede não é isso. Tá? Isso tem que ficar bem claro, muito claro. Porque às vezes a pessoa faz um jejum intermitente ali e pensa que está matando a pau, que está já se crescendo espiritualmente, e não é essa visão. Então o jejum não é sobre comer menos ou ficar um tempo do dia sem comer. Não é o jejum intermitente, tá bom? A igreja não ensina o jejum como um desafio físico para emagrecer ou prolongar sua vida, mas como uma prática espiritual que ordena o corpo para fortalecer a alma. Nós temos algumas misérias, várias misérias na verdade, que está ligado ao corpo. Então, a maioria delas, a preguiça, a luxúria, a gula, a própria avareza. Às vezes o pessoal quer o corpo forte só para ter para si um corpo forte. Todas as minhas áreas da vida têm que estar ajustadas. Então, falta o corpo aqui, eu vou colocar o corpo forte para a minha vida estar inteira, já que eu já tenho uma casa, já tenho um carro, tenho uma família muito boa, tenho aí um casamento excelente, tenho dinheiro, então falta só o corpo. Então eu vou pegar o corpo para mim também. Então tudo isso é para mim, minha família, o carro, a casa, o dinheiro. Então falta o corpo, eu vou atrás disso. Não é isso. A gente utiliza do corpo, como diz o Evangelho, o templo do Espírito Santo, para utilizar do corpo para vencer as misérias do corpo. Então a gente utiliza ali mortificações corporais, que é entrega de sacrifício que o corpo deseja, alguma consolação que o corpo pede, como repetir a sobremesa depois do almoço. Se você está em obesidade, se você não tem esse controle, obviamente, desse cuidado do teu corpo, então o sacrifício é maior, porque o teu corpo ele vai desejar mais aqueles alimentos calóricos, até com uma questão de vício, uma compulsão alimentar ali, que não é mais só gula. No início foi gula, você caiu por gula, não deu essa atenção, mas depois virou ali uma compulsão, virou algo mais vicioso. Então não é um desafio físico, hoje eu vou ficar 48 horas sem comer, para me desafiar, para ver se eu consigo. Não é isso. É justamente você utilizar do jejum, dessa mortificação corporal, desses desejos que o corpo terá, dessa irritação que você sentirá por essa fome, principalmente nesse dia que você vai jejuar, e principalmente um semblante de amor, um semblante de que você está jejuando, mas você está amando o próximo, está amando a tua família, está amando a Deus, e não demonstrando isso, Pô, cara, que saco jejuar aqui, meu irmão, que merda, cara, ficar aqui jejuando. Não é isso, tá? É justamente para que você consiga olhar essas inclinações que o corpo pede e lutar contra elas. Então não é um desafio físico, é para ordenar o corpo, para fortalecer a alma. Mas então, como que é o jejum que deve ser praticado? Então hoje, quarta-feira de cinza, além da abstinência de carnes, que a abstinência é pedida todas as sextas-feiras do ano, independente se for período de quaresma ou outro tipo de período, somente se coincide com alguma solenidade, que não é pedida abstinência de carnes. Então, além da abstinência de carne, que é diferente do jejum, onde que você não comerá carnes e sangue quente, comerá apenas peixes, frutos do mar, ovos, leite e derivados, ou comutará
essa prática espiritual com outra obra de caridade, né? Alguma doação, alguma oração a mais, talvez se você não vai na missa diária, você ir à missa. Então isso você pode ver, obviamente, com o teu diretor espiritual, o que seria melhor para o momento espiritual que você está. E a abstinência de carnes é obrigatório a todos a partir dos 14 anos de idade. Tá? Mas agora é sobre o jejum. Então também na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa é pedido o jejum tradicional da igreja, que é para indivíduos de 18 a 59 anos, salvo alguma questão de saúde. Então, se for ali um diabético, se for alguma pessoa que precisa aí de mais refeições no dia, que não pode no momento que está praticar esse jejum, um acamado, alguém que necessita de uma nutrição mais específica, obviamente ele não precisa, né? Tá aí salvo desse jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Também gestantes que precisam alimentar a gestação, o seu bebê, também pode ser salvo, né? Talvez lactantes que estão ali no período mais intenso de amamentação, sim, quem sabe a lactante que está numa transição de desmame, né, pela prudência, quem sabe poderia fazer o jejum, entendeu? Então, são esses grupos que é pedido, 18 a 59 anos, salvo questões de saúde e esses aspectos que eu falei para vocês. O jejum que a igreja pede, então seria uma refeição principal moderada no dia, que geralmente as pessoas utilizam ou o almoço ou o jantar, e essa refeição moderada não é uma refeição que, já que você vai ficar o dia inteiro de jejum, ou vai praticar o jejum nesse dia, que você vai comer o dobro. Né? Vou ficar o dia inteiro, vou comer mais do que eu comeria para me sustentar no dia. Não é isso. É uma refeição moderada. Tá? Então, se você for fazer o teu almoço, obviamente que você vai estar com fome, porque você saiu ali do período da manhã sem comer, mas você não precisa comer pelos olhos, né? Com concupiscência dos olhos. Estou com tanta fome que eu vou montar 2 pratos aqui para eu comer e vou comer até mais do que a saciedade, eu vou comer mais do que isso, porque eu sei que depois eu não comerei. Não é isso. Então você comerá uma refeição moderada, você montará um prato ali que você sabe que te sustentaria naquela refeição, um prato normal que você come. Claro, se você for uma pessoa que tu não tem um acompanhamento nutricional, você não sabe assim ordenar essa quantidade, obviamente você vai se perder ali. Então você vai montar um prato de comida. Vamos pegar assim uma orientação visual. Quem sabe se você for homem, você vai colocar ali 1/3 do prato de proteína, mais 1/3 do prato ali do carboidrato e mais 1/3 do prato de legumes. Lembrando que tem abstinência de carne hoje, então você vai utilizar o peixe, os ovos, o leite, derivados, para fazer assim 1/3 de proteína. Se é uma mulher, quem sabe metade do prato ali você vai usar de proteína. Aí mais 1/3 do prato de carboidrato e mais 1/3 do prato dos legumes e verduras. Vai sobrar um cantinho ali, pode colocar um pouquinho mais de legumes e verduras. Então, seria um prato moderado. A maioria das pessoas que estão normais, sadias, esse prato saciaria essa pessoa. Então, no almoço ou no jantar, geralmente as pessoas utilizam essa refeição principal nesse período. E outras 2 refeições no dia que juntas não somam uma. Então, o que vai ser essas outras 2 refeições no dia? Talvez você vai lá comer um ovo, talvez você vai comer ali um pão francês, talvez você vai comer ali uma fruta, mas você não vai, por exemplo, comer uma omelete com 2 ovos, mais uma fruta, mais uma fatia de pão. Isso já é uma refeição completa. Você não vai, por exemplo, pegar ali 2 ovos no horário e no outro horário você vai comer o pão e a fruta. Então você vai ter 2 refeições menores, mas que somadas são uma refeição completa. Não é isso. Você vai comer uma refeição apenas ali para tu suportar o dia. É claro que se você for um trabalhador braçal, um pedreiro, um mecânico, talvez você vai precisar nesse dia comer um pouquinho mais para exercer a tua função. Senão, obviamente, você vai fazer esse sacrifício. Mas como eu falei, a maioria das pessoas hoje, dos pais e mães de família que eu atendo, eles acabam trabalhando no escritório, acabam trabalhando sentado, então é bem possível fazer isso. Então outra refeição, um ovo, ou um pão, ou ali uma fruta, ou se não vai comer ali uma bolachinha cream cracker. Isso aqui não é saudável, tá, pessoal, num sentido assim de contexto alimentar. Mas como eu falei, o objetivo do jejum é algo espiritual. Não é que é fortalecer o corpo, não, é para fortalecer o espírito. Entendeu? Então, nesse dia, você tem que sentir fome. Você tem que sentir essa fome. Você deve fazer as suas obrigações no dia, mas você deve sentir essa fome e justamente aprender a amar com essa fome.
Tá? Vamos seguir. Então, a maioria dos pais e mães de família pensam que o jejum é para emagrecer. O jejum era para se sentir bem consigo mesmo. Ou o jejum é algo milenar que os médicos indicam para se viver por muitos anos. Né? Quer dizer assim, eu vou jejuar porque eu quero emagrecer. Eu vou jejuar porque eu me sinto melhor no dia, em virtude que eu não preciso comer, eu não preciso pensar no que eu vou comer. Eu tenho uma certa preguiça do que eu vou comer, então se eu jejuar é melhor para mim. Ou eu também me sinto mais leve, eu me sinto que eu desincho. Né? As mulheres geralmente falam isso, eu sinto que eu estou desinchado. Eu sinto que eu estou mais leve, meu abdômen está mais fino porque eu jejuo, não comi nada. Não é para se sentir bem consigo mesmo nesse sentido. E também não é algo porque o médico famoso falou que você tem que jejuar porque você vai prolongar a tua vida e a tua vida ela vai ser uma vida mais virtuosa se você conseguir prolongar ela. Isso totalmente contra o que a igreja fala. Né? O objetivo, obviamente, não deve ser no corpo. O objetivo deve ser espiritual. É lutar contra essas inclinações que o corpo sentirá. Esses pequenos desejos, essas pequenas consolações, inclusive o ato de você pensar somente por uma questão de saúde, somente por uma questão de peso na balança, já é um ato contrário ao que a igreja pede. Não é uma questão espiritual, é uma questão corporal. Você irá usufruir disso aqui e não lá, né, na vida eterna, não lá nessa questão metafísica da coisa, né, não lá no céu. Você não está se mortificando hoje para um prêmio, né, eterno. Não, você está se mortificando hoje para uma coroa que vai virar pó. Entendeu? Então não é para o corpo, não é esse sentido. É para o espírito. Tá? E se você jejua apenas para fortalecer o corpo, você perdeu o propósito real. Então, esse jejum, como eu falei aqui, o sentido último não deve ser o corpo. Deve ser fortalecer a alma, fortalecer o espírito. E você sentirá essa fome, você sentirá essas inclinações que eu estou falando para vocês. Talvez vocês vão fazer essa refeição completa no almoço, você vai sentir aquele desejo de comer um docinho pós-almoço. Talvez você vai fazer essa refeição completa e você vai sentir aquele desejo de tomar vários cafés no dia. Você vai comer aquele pão e você vai sentir o desejo de comer mais um ovo, comer mais um pão, talvez passar uma geleia no pão, talvez você comer mais alguma coisinha ali. Então você vai sentir esse desejo, essa inclinação. Isso é o corpo pedindo, obviamente, porque você percebe que tu está com fome. Mas o sentido não é fortalecer o corpo, não é você se desafiar, não é esse sentido. Então, nesse momento, você vai entregar como sacrifício a Deus. Fala assim, meu Senhor, por amor a Ti, entrego esse sacrifício. Eu estou sentindo esse desejo, eu mortifico isso. Fala, meu Senhor, por Ti. Meu Senhor, por Ti. Não é por mim, é por Ti. Entendeu? Você pode entregar pelas almas do purgatório, você pode entregar pelas almas de algumas pessoas que você vem rezando para essa conversão. Mas é esse o objetivo, essa entrega de obras a Deus. E justamente mortificando os teus desejos, mortificando o teu corpo. E também provavelmente você se sentirá irritado no teu dia. Teu filho ali está enchendo o saco, está gritando, está tocando terror na casa e você vai estar irritado também por fome. A fome vai te deixar mais irritado e ali você vai, com amor, suportar essa fome e tratar bem o teu filho. Para que ele perceba que, independente se você está em jejum ou não, que você é a mesma pessoa em mesmo ato. Claro que provavelmente você não fará isso da primeira vez, principalmente se você não jejua em outros momentos do ano. Mas é necessário que você faça isso com esse olhar de caridade e principalmente pedindo a Deus ajuda para que você consiga fazer isso, porque você vai ser... A paciência é um dom do Espírito Santo. Então, esse ato de amor, essa paciência que você tem, principalmente essa paciência nessa visão cristã, que é justamente você não ter esse egoísmo, porque a impaciência está muito ligado a um egoísmo teu. Quer dizer, não foi do meu jeito, foi daquele jeito lá, da outra pessoa, foi para outra pessoa e não foi para mim. Que saco isso. Tudo acontece comigo. Eu sou o centro aqui do mundo e isso só acontece comigo. Não, você age com amor. Então, essa paciência, para você justamente ter uma paciência verdadeira, você precisa amar, aprender a suportar esse sacrifício que você dá. É algo que você queria para si, quer dizer,
O teu filho tem que entender que tu está jejuando. O teu filho de 1 ano, 2 anos tem que entender que o papai aqui está jejuando. Então o papai pode levar a voz para o filho, o papai pode perder a paciência com o filho porque o papai está jejuando. Entendeu? Percebe que é um egoísmo? Eu quero que o meu filho entenda que eu estou jejuando e me ame mais porque eu estou jejuando. E aí compreenda esses excedentes que eu tive. Novamente, é o contrário. É você, por amor, suportar a fome e agir como se ele não percebesse que você estivesse jejuando. Então, não é para fortalecer o corpo, é para fortalecer a alma, o espírito. E aqui, o ato de amor é um ato espiritual, não é um ato corporal. O jejum é uma prática de penitência, como eu venho explicando para vocês. Isso pode ser, eu sei que agora, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, se pede o jejum tradicional da igreja. Mas quando se fala num jejum, num contexto mais amplo, se dá em você mortificar um desejo do teu corpo para um bem espiritual. Então, você ordenar o teu corpo mortificando esse sacrifício para que você cresça em virtudes, para que você cresça em amor. Então, o jejum é uma prática de penitência. Penitência é isso. É justamente você entregar esse sacrifício e suportar esse sacrifício com amor. Ele nos ensina a dominar o corpo para que o espírito cresça. Que é isso que eu venho explicando para vocês. Então, você vai ter que dominar o teu corpo. Em nuances espirituais, inclusive. Por essa irritação, por essa fome, por essa consolação que o corpo pede. Você vai dominando ele e entregando isso a Deus em sacrifício, sendo mais paciente, sendo mais amoroso, olhando mais para o próximo, para que o próximo precisa e você servir o próximo, servir a Deus. Então é esse olhar. Ele deve ser unido à oração e caridade. Então, como eu expliquei aqui, o ato da caridade, o ato de suportar esse sofrimento com amor, sem demonstrar que está jejuando. Então, as pessoas não perceberão que você está jejuando porque você é a mesma pessoa, inclusive talvez você é mais amorosa ainda, porque você se sacrifica mais, você busca justamente servir mais nesse momento, porque é um ato de caridade. Porém, pelas nossas virtudes humanas, somente você não conseguirá ter esse ato de caridade pleno. Vai ser necessária a oração, vai ser necessário esse cimento que une essa vida material com a vida espiritual, que é o ato de você orar, pedir forças a Deus, é o ato de você pedir para que Ele te ajude nesse dia, é o ato de você fazer alguma ejaculatória, como eu expliquei a anterior. Meu Senhor, por Ti entrego esse sofrimento. Eu quero, no sentido de eu desejo irritar, eu desejo comer, mas por Ti eu entrego esse desejo. Então ali é um ato de oração. Você, nesse momento material que o teu corpo estava se inclinando para o ato de comer, para o ato de se irritar, você faz uma oração e você muda essa direção para cima, para Deus. Entendeu? Então, uma forma mais clara, você muda a rota da tua intenção. Teu corpo estava com uma inclinação para algo mais baixo, para as tuas paixões, para o que a carne desejaria, para o que os teus olhos estão desejando, para o que o teu orgulho, a tua vaidade está desejando. Você, por uma oração, tu muda a rota e entrega a Deus. Então, se não aprendermos a dizer não para o corpo, diremos sim para várias e várias consolações que o corpo pede. Da comida a uma olhadinha boba para uma mulher ou homem na rua. Então, como pai e mãe de família, nós temos, obviamente, essa vigilância. A gente tem que ter essa vigilância no nosso olhar. Concupiscência dos olhos, aquela olhadinha boba, aquele pedido de lanche mais do que a necessidade, aquele olhar para o lanche que você vai fazer à noite já olhando no iFood agora, aqueles perfis que você segue lá no Instagram, seja de receitas gordurosas, saborosas, que você não tem controle, você fica salivando, você quer fazer aquilo toda hora e come demais, até mesmo os doces que aparecem lá nos patrocinados, ou até mesmo outras coisas, mulheres bonitas que aparecem no Instagram, você fica olhando, uma olhadinha, homens, que você é uma mulher, você é uma mãe de família, homens que aparecem ali no Instagram, você fica olhando, dá uma olhadinha ali, uma olhadinha mais sensual. Então deixa de seguir se você não tem esse controle. Até mesmo na rua, às vezes você está passando na rua, aparece uma mulher bonita, ela não é a sua, você vê que ela está com uma roupa mais vulgar, então deixa de olhar, olha para baixo, olha para o lado, olha para cima,
mas não olha para lá, porque isso é uma consolação que o corpo pede. O corpo vai querer essa dopamina, o corpo vai querer essa luxúria, o corpo vai querer essa gula no alimento. Então, nesse momento de jejum, você se concentra mais no que o corpo está pedindo de consolação. Percebe aqui a diferença? Quer dizer assim, quando você não está jejuando, basicamente você não consegue prestar tanta atenção nisso, porque o teu dia segue normal. Muitos pais e mães que eu atendo, eles não olham para essa questão da ordem do corpo, cuidar do corpo, então para eles comem o que vem, eles não olham para essa questão da gula ligada à luxúria e vivem uma vida assim, sem pensar no que estão comendo, né? Sem essa vigília na alimentação, sem entendimento do que deve comer, a quantidade que é necessário para nutrir o corpo e a quantidade que é necessário para você comer por gula. Então não tem esse entendimento e vive uma vida assim. Só que no momento que você jejua, você obrigatoriamente tu olha para a tua alimentação, tu olha para as consolações que o corpo pede. Então aqui há uma luta maior, aqui há um sacrifício maior que você entrega a Deus, as almas do purgatório, as almas que você quer justamente pedir, a sua alma, esse crescimento espiritual para você santificar esse caminho. Então você já viveu o jejum com esse propósito real, como eu estou explicando para você, né? Se você está assistindo agora esse vídeo, comente aqui no YouTube. Se você não me segue ainda nas minhas redes sociais, é @AdrielNutricionista. E se você for pai e mãe de família e quer ficar forte para a tua família, justamente fortalecendo o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, e não sabe como começar, não sabe para onde ir, ou até mesmo procurou ajuda profissional, e os profissionais basicamente te olharam somente com uma questão de corpo, sem esse outro olhar, então você basicamente emagreceu, acabou engordando tudo de novo. Você basicamente cuidou um pouquinho da tua saúde ali, mas hoje vive de 4, 5 medicamentos e não consegue controlar essas exigências que o corpo pede. Então, aqui eu vou deixar o link para você preencher a ficha de interesse para o meu acompanhamento individual. É um acompanhamento diferente do que essas consultas tradicionais, justamente porque eu estarei dia após dia contigo, te ajudando em todas essas nuances que acontecerão nos teus dias. Beleza? Espero ter ajudado. Avante!